Olá, pessoas lindas e estudiosas. Vamos à segunda parte da aula de multiplicação de polinômios. Lembrando que os slides estão no portal com toda a explicação detalhada. Escolhi os dois exemplos que achei mais complicado para demonstrar o passo a passo. Vamos lá? Exemplo 3. Vamos calcular o polinômio que representa o volume do paralelepípedo abaixo. Vamos ter que recordar a formulazinha de volume. Para calcular volume, nós precisamos multiplicar três medidas: comprimento, largura e altura. Então, comprimento, largura e altura. Agora, vamos identificar cada item, né? Comprimento, temos o x, largura, x menos 2 e altura, x menos 4. Bom, agora a gente vai ter que multiplicar aqui volume, as três medidas, x vezes x menos 2 vezes x menos 4. Lembrando que a ordem não importa porque é uma multiplicação, né? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. A gente pode fazer da maneira que achar melhor, na verdade. Então, eu vou começar por aqui, ó. O x, que é o monômio, vai multiplicar os dois termos do polinômio aqui. Então, usando as mesmas regras, bases iguais, repete-se a base, somos expoentes, x vezes x, x ao quadrado, porque 1 mais 1 é igual a 2. X vezes menos 2, usando as regras de sinais, positivo, quando não aparece sinal, sabemos que é positivo, vezes o negativo, sinais diferentes na multiplicação, resultado sempre negativo. X vezes 2, eu represento um ao lado do outro, 2x. Tá? Porque o 1 que está aqui escondido multiplicou o 2, 1 vezes 2, 2, e o x só tem aqui fora, repete. Esse resultado aqui, ele vai ter que multiplicar o outro polinômio, que é o x menos 4. Então, a gente vai fazer distributiva, pegamos o primeiro termo desse polinômio e multiplicamos com o primeiro termo do outro polinômio. Usando a regrinha, x ao quadrado vezes x, x, 2 mais 1, 3. Então, x ao cubo. Multiplicamos agora o primeiro com o segundo. Sinal positivo com negativo na multiplicação, resultado negativo. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. Agora, a gente vai fazer a segunda parte, que é multiplicar o segundo termo por cada termo do outro polinômio. Negativo com positivo, negativo. 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. Somamos o expoente aqui de novo. Agora, a gente multiplica menos 2x vezes menos 4. Menos vezes menos, sinais iguais, resultado sempre positivo. 2 vezes 4, 8. E o x que só tem aqui, a gente repete. Agora, a gente vai verificar se temos termos semelhantes. Já deu para identificar aqui, ó, que o menos 4x ao quadrado e o menos 2x ao quadrado são termos semelhantes. Então, a gente vai ter que efetuar a operação. Repete o x ao cubo. Sinais iguais, a gente soma e prevalece o sinal em comum. Então, vai ficar menos 4 mais 2, 6x ao quadrado, mais 8x. Agora sim terminamos, porque não tem termo semelhante, então o volume desse paralelepípedo é x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x. Vamos ao segundo exemplo que eu escolhi, foi o exemplo 4, que também está lá nos slides. Ele pede qual o polinômio reduzido que representa a expressão a mais 2 vezes a menos 3 mais 2a menos 1 vezes a mais 1. Bom, se ele quer o polinômio reduzido, ele quer que eu resolva e junte os termos semelhantes, né? Então, o primeiro passo é efetuar essa distributiva e depois essa. E no final, a gente junta os termos semelhantes, efetuando as operações, tá? Então, vamos lá. A vezes a ao quadrado. Somando o expoente, ficamos com 1 mais 1, 2. Agora, a gente vai multiplicar esse a vezes o menos 3. Então, nós teremos positivo com negativo, negativo, a vezes 3, ou 3 vezes a, 3a. Só deixar indicado.
Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo termo. 2 vezes A, positivo com positivo, positivo, 2A. 2 vezes menos 3, positivo vezes negativo, sinais diferentes, negativo, 2 vezes 3, 6. Agora, a gente vai efetuar, vou colocar essa parte entre parênteses, para ficar mais fácil a visualização. Agora, a gente vai multiplicar esse com esse. Então, repetir o sinal e vou pôr entre parênteses o resultado. 2A vezes A, 2A ao quadrado. 2A vezes mais 1, positivo com positivo, positivo. 1 vezes 2A, 2A. Agora, a gente vai efetuar essa multiplicação. Menos 1 vezes A dá menos A, porque sinais diferentes, resultado negativo. Menos vezes mais, menos 1 vezes 1, 1. Agora, a gente vai efetuar juntando os termos semelhantes. Lembrando que o sinal positivo aqui não altera o sinal de quem está dentro. E o ideal é colocar em ordem de termos semelhantes, para ter uma melhor visualização, né? Então, vamos repetir aqui o A ao quadrado. Aqui, ó, termo semelhante, positivo, 2A ao quadrado. Menos 3A, mais 2A. Aqui vocês já poderiam até ter feito essa continha, né? Daria menos A, mas vou colocar em ordem aqui e depois a gente resolve junto. Então, coloquei o menos 3A, o mais 2A de lá, menos A. Menos 6, menos 1. Juntando A ao quadrado mais 2A ao quadrado, sinais iguais a gente soma e dá o sinal em comum. Então, teremos 3A ao quadrado. Menos 3A mais 2A, nós teremos aqui sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é negativo, 3 menos 2, 1A. 2A menos A, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é positivo, 2 menos 1, 1A. Menos 6 menos 1, sinais iguais, a gente soma e prevalece o sinal em comum, menos 7. Temos ainda termos semelhantes aqui. Deu para perceber que eles são simétricos, é o mesmo valor, 1A e 1A, um é negativo e um é positivo. Toda vez que isso acontece, a gente sabe que isso zera. Então, não tem necessidade nem de colocar o resultado aqui, a gente já pode cortar, porque deu zero, zero é elemento neutro, não precisamos colocar. Então, repete 3A ao quadrado e repete o menos 7. Então, a forma reduzida dessa expressão é 3A ao quadrado menos 7. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida pode deixar um recadinho. Bom estudo, fiquem com Deus. Beijos.